Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo sobre o livro de Levítico. Hoje o capítulo 2 vai trazer sobre a oferta de cereal, que é uma oferta que não envolve sacrifício, ela tem um outro propósito e um outro aspecto que a gente vai ver agora nesta leitura explicativa aqui. De forma resumida, a gente vai ver a parte literal e a espiritualidade disso. Capítulo 2, livro de Levítico. A oferta de cereal não envolvia o sangue e, consequentemente, sacrifício de animal. Então, não quer dizer seu significado com relação à expiação de pecado. Não quer dizer isto. Significado para os israelitas antes de Cristo. Simbolizava a submissão a Deus, que o Todo-Poderoso provinha os alimentos para as pessoas, era uma forma de agradecimento ao Deus vivo de Israel. Significado para o aspecto de Jesus Cristo. Simboliza o caráter perfeito e Jesus sendo o mediador dos homens. A primeira característica, a primeira apresentação desta oferta é uma oferta preparada. No momento da entrega, ela era preparado ali e queimado no fogo no momento da entrega. Não vinha já pronta. Ela não vinha cozida, assada, né? Melhor dizendo. Ela não vinha assada já pronta. O cereal, que é o trigo, né? O trigo, que é um tipo de cereal, o trigo representa tudo o que é de Deus na espiritualidade. O trigo serve para alimento, na literalidade, tanto físico como espiritualmente, o alimento espiritual, a palavra de Deus, a sabedoria que vem de Deus. O contrário é joio, que não tem aproveito alimentar, tanto fisicamente como espiritualmente. Então as coisas físicas se manifestam na sua espiritualidade. Então trigo quer dizer isto, que é um tipo de cereal. Observação, não tinha que ser tinha que ser da melhor farinha. A espiritualidade de Jesus era o máximo, era o Filho de Deus, sem impurezas. Assim nos remete a sermos o mais próximo possível a nível humano disso. A melhor farinha. A farinha obtida do trigo era esmagada, moída, simbolizado que Jesus foi moído por Deus na sua primeira vinda para salvar as pessoas. Isso se repete com o óleo obtido das oliveiras. O óleo obtido das oliveiras, esmagado. O óleo significa a unção do Espírito Santo, que é Deus, que é de Deus. A espiritualidade aflorada tanto em Jesus como nos seus discípulos e os que dizer acreditar no seu sacrifício deve ter o óleo que lubrifica para as coisas de Deus e sua vontade. O incenso é associado com oração. O incenso era mirra. É o que dizem, né, as pessoas aí dos estudos. Queimará no altar. Isso quer dizer que é totalmente dedicado a estas coisas para Deus, representado pelo fogo, que é a presença de Deus, tanto o que Jesus fez para a vontade de Deus, como nós, os salvos, também temos que ser dedicado para Deus. O que sobrar pertence ao sacerdote. Significa que é santo. Esses alimentos e não podia ser usado para outras coisas. Então essa é a primeira apresentação, que era preparada na hora. A segunda é uma oferta já trazida pronta, assado no forno, versículos 4 a 10. Tem 4 opções: trazer em forma de bolo, pães finos, numa assadeira ou ainda numa panela. Características: também é da melhor farinha, também tem óleo, é sem fermento, quer dizer, sem pecado. Os outros ali não diz fermento, então não é para ter fermento também, o que era preparado na hora. A massa cozida na amassadeira, assada no forno. Não disse é cozido, mas enfim, cozido na amassadeira, versículo 6, deveria ser dividida e derramada com óleo sobre ela.
apesar de já ter óleo em sua massa, uma peculiaridade disso, porque ela vinha num formato grande, tinha que pegar ali, e o que sobrar ficaria para os sacerdotes, teria que consagrar com óleo para dizer que estava sendo ungido ali, estava sendo sagrado aquele pedaço que estava retirando da amassadeira, da assadeira. Uma parte da oferta era queimada no altar, que é chamado de porção memorial, que representava aquela oferta. Não toda ela, não tudo que a pessoa trazia. O que sobrar ficava para os sacerdotes como alimento. Deus adverte como observância nos versículos de 11 a 13, as ofertas têm que ser sem fermento e sem mel. Neste caso, sem mel, pois representa a doçura do mundo e seu pecado. Somente poderia ser usado como se fosse um dos primeiros frutos. Assim estará dedicando o que o Senhor Deus deu para o povo, em sinal de gratidão e adoração. Tinha que ter sal em todas as ofertas, mostrando que Jesus era o tempero espiritual da terra. Salgava-os de pouca fé, assim devemos ser também para os outros. 3. Oferta dos primeiros frutos. Versículo 14 e 16. Os grãos de trigo, que é um tipo de cereal novo, que tinha que ser novo, não podia ser velho. Tinha que ser esmagado, quer dizer que passou por sofrimento. Passou por sofrimento, sua espiritualidade. Tem óleo e incenso, tinha o Espírito Santo e orava para Deus. Já vinha tostado no fogo, estava na presença de Deus. O sacerdote queimava como porção memorial, foi totalmente dedicado a Deus. Cereal novo, o melhor, quer dizer que Jesus foi o melhor, o Filho de Deus. Passou por sofrimento, tinha o Espírito Santo, orava para Deus, estava na presença de Deus, foi totalmente dedicado a Deus. A gente deve ser, ou tentar se aproximar o máximo possível das características de Deus. Então esse é o capítulo 2 de Levítico, a sua parte espiritual. Tirando um pouco o véu, que é o Velho Testamento, a gente vê as coisas profundas que isto revela, né? Que aqui é o Velho Testamento, eles faziam estas coisas que é a lei, e a sua espiritualidade, tudo aponta para Jesus Cristo. Este é o capítulo 2, espero que vocês tenham entendido, e até o próximo capítulo, pessoal. Tchau.